Muito bom dia a todos. Olá, tiozinhos, tiozinhas, jaguarinhos, jaguarinhas, galeritos e afins. Aqui é o tiozinho e vamos lá para a aula número 6 do nosso processo de aprendizado do idioma inglês. Na última aula nós vimos as questões do verbo regular e irregular e as principais conclusões são que aqueles que são muito utilizados a gente tem que decorar, né? Coração, decoração, saber de coração como eles são, do jeito que eles são. Eles não seguem regras, eles são o que são porque estão aí há 1000 anos e funciona para qualquer idioma essa regra. Por isso que as pessoas que aprendem um segundo idioma, terceiro ou quarto, aprendem muito rápido, por já entender como funciona essa estrutura. Os verbos regulares, a gente pega a regra deles, como é que eu uso esse verbo no passado, como é que eu uso no futuro, e aí como eles são todos regulares, eu uso a regra e aplico em cada verbo e está resolvido. E já aquelas palavras e verbos que são muito pouco utilizadas, a gente nem vai perder tempo com eles, né, tio? Largue mão deles e vamos embora. Agora, na aula de hoje, talvez seja a mais importante de todo o curso, porque a gente está falando dos 70% que envolvem a conversa e da velocidade que vocês vão conseguir aprender o idioma, tá? Como é que funciona isso? Você tem os detalhes, os verbos, os tempos das conversas, dos textos, só que você tem que entender o contexto, da onde aquela história está acontecendo, né? Onde esse caos está acontecendo. Esse onde se refere a quando, quem, como, de que jeito e assim por diante, né? E aí, em português a gente fala contexto, e em inglês é context, tá? Eu já coloquei aqui o nosso suspensório aqui, que é o chapeuzinho do Cho, para vocês já pegarem em inglês a palavra correta, context. Falou context, eles já vão entender. Agora, se fala context, eles vão ficar muito perdidos. A diferença é muito maior do que a gente imagina, tá? Vamos lá, pronunciar certo. Uma das primeiras coisas que vocês têm que saber em relação ao contexto é se isso está acontecendo agora, no presente, né, no ano passado, hoje, agora ou no futuro. Eu coloquei a palavra future, que é em inglês, né, e também é na primeira sílaba. Então é future e não future, né? Beleza. Aí, aqui estão as palavras mágicas que vocês podem memorizar e elas vão ser muito úteis na vida inteira, tá? Long ago, muito tempo atrás, last year, last month, aí aqui bem no meio temos o today, que seria hoje, né? Now, que é agora, e depois tomorrow, que é amanhã, e next year. Ou seja, sabendo pescar numa conversa, se essas palavras piscam na conversa, você já começa a estar mais inteirado do que está acontecendo. Opa, estão falando lá do ano passado, tá? Não, estão falando de algo que está acontecendo agora. Beleza? Então você já fica esperto, mesmo não entendendo as outras palavras, as outras coisas, você tem que focar nesses caras aqui. Eles vão ser o palanque ali da tua cerca. Beleza? O resto são mais detalhes, tá? Então, sabendo o tempo, ótimo. E uma coisa, essas palavras elas não mudam, elas não têm conjugação, elas não têm variações ao longo do tempo, o que facilita demais. Então, se você focar, isso que a gente está falando de contexto, a gente está falando de advérbios. Assim como tem os adjetivos, que auxiliam os substantivos a ficarem mais bonitos, feios, né? Características deles, que foi o que a gente falou nas últimas aulas. Nós temos o contexto aqui, que é os advérbios, que eles ajudam a expressar em que lugar do mundo, em qual posição está o verbo, né? Então vamos lá. Além do tempo, nós temos que saber aonde que está acontecendo isso. Está acontecendo em Lemon Regis, em Antagorda, Videira, lá no Fry, né? Aqui, ó. Here, aqui, e there. Lembra do the? É uma pronunciazinha chata, mas que tem que detonar. There, lá. Então, isso aqui está acontecendo here. This is happening there. Está acontecendo lá. E aí, entre essas coisas, existem várias outras palavrinhas que acontecem, tipo próximo, dentro, embaixo, atrás, ali na frente, bem longe, em outro país. São outras palavras que vocês podem decorar e saber que elas são as tuas
São teus pontos chaves aí para saber o que está acontecendo. Depois dessa dimensão de tempo, lugar, a gente também pode saber o quão frequente que a conversa está falando. Pode ser frequentemente que a gente fala, né? Ou frequência. Em inglês é frequency. O acento vai na primeira coluna, tá? Na primeira sílaba. E as coisas, elas acontecem, ou elas nunca acontecem, ou elas sempre acontecem. E entre essas coisas tem o normalmente, algumas vezes, muito frequentemente e sempre, né? Então, nunca, never, e sempre, always. Não esquece de colocar o L aqui no topo da língua, always, tá? Não always, não é U, tá? É L. Se sair U, as pessoas não te entendem. E além das coisas acontecerem num lugar, num espaço, com uma determinada frequência, também é possível saber qual é a intensidade que isso acontece, né? Então, é intensity. Pouco ou muito. Então, se é pouco, nós temos a palavra just, quite, very e extremely. Então, eu gosto muito de você. I like you. Eu gosto de você. I like you very much. Né? Very é muito. Então, eu tenho uma intensidade. E talvez uma das mais utilizadas para vocês ficarem muito, muito ligados é saber se a frase ela tem uma energia positiva ou negativa. Como assim, tchô? Energia positiva, negativa, mas credo? Então, olha só. Energy. Negativo e positivo. O que é isso? É as coisas negativas, negative, né? No, don't e not. Em português nós temos não. E em inglês tem 3 formas de negar alguma coisa, que seria no, I don't, né? Que é don't, do verbo do, e not. Então, se você escutar em algum lugar, assim, você não está entendendo nada, escuta um desses 3, você já sabe que, cara, ele está negando alguma coisa. Se a gente está falando que ele vai comprar um carro e ele não vai mais, de repente vem um no ali, um not, você já fica ligado, opa, ele está dizendo que o preço não está legal, o que não está dando certo. E aí tem o positive, que em português é positivo e em inglês é positive, acento na primeira sílaba também. E aí o positive é yes, sure, of course. Isso aqui seria para nós o sim, claro, de certeza, tchô, mas de certeza. Então, se você conseguir pescar no meio das tuas conversas, dos documentários, vocês vão conseguir sair na frente de muita gente que vai se perder e vai ficar confuso no entendimento da mensagem principal. Beleza? Esse aqui é um sumário assim, de alguns anos tentando entender como aprender mais rápido os idiomas. Espero que auxilie vocês. Uma boa prática com isso aqui vai fazer toda a diferença. Beleza? Então, tiozinhos, homework para vocês. Traduzam as palavras que vocês aprenderam hoje, memorizem elas. O legal é que elas não se transformam, elas não têm conjugação, são sempre as mesmas. Em outros idiomas, os advérbios também são bastante estáveis, então é legal você confiar em coisas estáveis. Isso aumenta a tua autoestima, você vai ir melhorando a tua capacidade de interpretação dos textos. Quando você começar a fazer os teus textos e as tuas falas, você vai começar a utilizar de uma maneira mais correta também esses advérbios, né? Em vez de eu falar uma frase bem simples, agora em vez de eu falar assim, estou em Fraiburgo, eu posso dizer, hoje eu estou em Fraiburgo, mas normalmente estou também em Videira, por exemplo. Né? Olha como você já enriquece a frase, e no inglês isso também é a mesma regra. Né? Você enriquece a profundidade da tua comunicação com o uso intensivo de advérbios. Beleza? Espero não ter sido muito complexo aí. E aqui uma recomendação de um site
bem interessante que se chama Breaking News English. O que ele faz? Eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Para quem está começando, você consegue pegar um texto feito em inglês, né? E você coloca ele no nível 1. Aí ele vai explicar 2 parágrafos bem curtinhos explicando algum assunto, né? E você vai lendo, tentando entender o que significa. E daí, digamos que você já consegue resolver tudo isso aqui, aí você pode ir para o mesmo texto, só que no nível 2. Ó, aí ele já vem um pouco mais rico, as descrições, os adjetivos, vai ter adjetivos mais interessantes, né? O nível 3, por exemplo, já vai vir bem mais rico. É bem interessante para quem está começando, e aqui também tem alguns exercícios, tá? Para quem quiser continuar aprendendo. Professores de inglês que têm alunos aí espalhados por tudo que é lugar, também recomendo que usem esse material, porque a cabeça da piazada aí não para, né? Então tem que deixar que eles vão buscando pela sua própria curiosidade. Quando você aprende por curiosidade, você aprende muito melhor. Beleza, galerinha? Até próximo domingo. Estamos já em pleno voo com o projeto. E sempre que vocês tiverem feedback, me escrevam lá no nosso Instagram. E não deixem de seguir o nosso canal, se inscrever e recomendar aos seus amigos. Espero que tenha sido útil. Um abraço para todo mundo e até a próxima semana. Continuem firmes no Duolingo, tá? Tchau, piazada!